Olá, como estão todos? Como estão todas? Vamos dar seguimento, então, ao nosso estudo sobre História e Introdução ao Estudo do Direito, conversando agora a respeito das ciências afins ao direito. O que isso significa? O direito, ele conta com uma série de campos do conhecimento na sua base de sustentação, que servem, inclusive, melhor dizendo, de fundamento para a criação das normas jurídicas e que formam um verdadeiro sistema auxiliar que visam servir, inclusive, de fonte para o direito. O lugar, então, onde o direito ele se socorre para estabelecer os seus princípios, alguns conceitos, os seus preceitos, tá certo? Inclusive, algumas regras de conduta são baseadas em outros campos do saber, os quais têm profunda ligação com o direito, ok? Esses principais ramos do conhecimento que guardam essa relação direta e íntima com o direito, nós temos a filosofia, a sociologia, a economia, a história, a política, para citar apenas aqueles mais relevantes, ou seja, aqueles mais próximos do nosso dia a dia. Mas a gama de disciplinas que guardam relação com o direito e que estão na sua base, servindo de fonte a ele, é bastante grande. E qual é o objetivo, então, de nos socorrermos desses sistemas, desse sistema de auxílio para entendermos o direito? É porque, a partir deles, nós podemos ter um conhecimento pleno do direito. Um conhecimento de forma sistematizada, né, que por meio de outras disciplinas que têm um objeto de estudo parecido com o direito. E qual é o objeto de estudo dessas disciplinas, que é um elemento comum entre todas elas? O estudo da pessoa humana, do ser humano, e da sociedade no qual ele está inserido. Okay? Ou seja, são institutos, ramos do saber, que têm dentro de si o interesse de estudar o fenômeno social. O homem inserido dentro do seu contexto social, em uma determinada época, em um determinado espaço geográfico. Ok? Então, vamos começar falando a respeito da filosofia. Qual é a relação entre direito e filosofia? É interessante a gente observar que alguns autores, inclusive, entendem que o direito teria nascido a partir de uma derivação da filosofia. Ou seja, o direito foi um braço da filosofia que em um determinado momento, então, ele acabou se destacando, se transformando numa ciência autônoma e independente da filosofia. Ok? Por quê? Porque eles são dois campos do saber bastante similares, guardam bastante relação entre eles. Vamos começar, então, vendo o que é a filosofia. A filosofia nada mais é do que um campo do conhecimento e que é considerada a base de todas as ciências humanas e sociais. Ela acolhe diversos segmentos do conhecimento. Porque a filosofia, ela tem como um dos seus principais objetivos permitir um modo de ver a sociedade de uma maneira diferente, de uma maneira crítica. Então, a partir do estudo da filosofia, nós conseguimos analisar e ver a sociedade em que vivemos ou a sociedade de determinada época de uma maneira mais crítica e mais reflexiva. A filosofia, ela permite também que a pessoa humana, ela reflita a respeito do mundo que está à sua volta, possibilitando, então, nessa análise, uma nova descoberta, um novo olhar sobre a realidade social. E mais ainda, a filosofia, ela propõe uma reflexão acerca do próprio conhecimento, uma reflexão acerca dos valores morais e da linguagem que é utilizada pela pessoa humana no contexto social. Ok? A relação entre o direito e a filosofia é tão grande que elas são consideradas duas ciências bastante similares.
a ponto de que no direito nós temos uma disciplina chamada de filosofia do direito, que aborda justamente o conhecimento geral do direito e da realidade jurídica concreta, tendo por base o conceito de justiça. Ok? Nós temos então um doutrinador, o Paulo Nader, que ele diz o seguinte, que enquanto a ciência do direito ela se limita a descrever e sistematizar o direito vigente naquele momento histórico, a filosofia ela ultrapassa esses conceitos. Ela vai além disso para questionar a justiça e para questionar o modo como as normas jurídicas atuam na sociedade, de modo a levar, então, a realização do seu objetivo máximo, que é alcançar a justiça. Ok? De um lado, então, a ciência do direito, ela responde a seguinte indagação: o que é de direito? Enquanto a filosofia do direito, ela questiona o que é o direito. Okay? Esse é o entendimento do autor. Então, nós temos que a filosofia e o direito, unidos, eles proporcionam, então, uma análise a respeito da formação do pensamento jurídico. A filosofia do direito, ela se preocupa muito com esse segmento. A forma de pensar o direito, a forma de raciocinar e de considerar os fatos sociais que se transformaram num segundo momento em fatos jurídicos. Ou seja, qual é a lógica que impera dentro do direito de modo a formar um pensamento jurídico. Ok? A filosofia do direito, então, ela procura, então, disciplinar de uma maneira muito profunda as bases do direito, com o objetivo de ordenar e de formar conceitos, formar princípios, finalidades e analisar os institutos jurídicos, sempre considerando os valores e o juízo moral da sociedade em que vivemos. Ok? E a sociologia? Bom, a sociologia também ela é uma outra ciência afim. Ela guarda uma relação muito profunda com o direito, porque ela é considerada uma ciência que tem o objetivo de estudar justamente o fato social. O estudo da estrutura, da constituição, da finalidade para se chegar ao conhecimento de como os diversos grupos humanos se organizaram, se desenvolveram no meio social no qual eles estavam inseridos. Certo? Então, nesse sentido, o principal objeto de estudo da sociologia é justamente o fato social. Certo? Interessante observar que a sociologia ela não tem nenhuma intenção de criar regras, de criar normas jurídicas, de criar padrões de comportamento. Ao contrário, ela estuda como esses grupos sociais reagiram às normas jurídicas criadas pelo direito. Como que essas normas jurídicas se efetivaram, se concretizaram na sociedade. E também ela estuda as consequências jurídicas que vieram a partir do momento em que essas normas, esses padrões de comportamento, essas regras de conduta foram impostas àquela sociedade. Ok? Então, a sociologia, ela estuda o indivíduo em suas constantes relações sociais. E ela deixa a cargo do direito a criação de mecanismos e de instrumentos que evitem os desvios de conduta social, decorrentes justamente da interação do indivíduo na sociedade. Ok? A sociologia também, ela está tão ligada ao direito que nós temos, dentro do direito, uma disciplina chamada de sociologia do direito.
Porque o principal ponto de ligação entre o direito e a sociologia, como comentamos, é o fato social. A sociologia do direito, então, ela visa investigar de que forma, então, a pessoa, os destinatários do direito estão se adaptando a ele, estão se adaptando à vontade da própria sociedade, como elas estão se adaptando ao cumprimento das leis pelos cidadãos, a sua aplicação pelas autoridades, os efeitos sociais que a aplicação daquelas normas jurídicas passaram a ter no contexto social. Então, ainda que a sociologia ela não tenha nenhuma pretensão de criar normas jurídicas, na verdade, elas auxiliam o direito na sua elaboração. Elas auxiliam o direito na organização social e na convivência dos indivíduos. Por que isso? Porque à medida em que a sociologia ela vai estudar como os indivíduos estão se comportando ou como os indivíduos estão se adaptando ao direito, ok? Se existir ali conflitos de interesses, se perceber-se que as consequências sociais da aplicação daquela norma jurídica estão sendo desvirtuadas, o direito, então, ele atua para, então, modificar aquelas normas de conduta. Então, é nesse sentido que nós podemos dizer que a sociologia, ela auxilia o direito na elaboração das normas. E mais do que isso, então, como ela estuda o fato social, assim como o direito, a sociologia do direito, ela vai garantir com que nós tenhamos uma visão mais concreta da realidade do nosso cotidiano, além de validar as normas jurídicas vigentes no nosso ordenamento jurídico. Validar as normas jurídicas que estão naquele momento vigendo, que são válidas naquele momento social, naquele momento histórico. Ok? E qual é a relação, por exemplo, do direito e da economia? A princípio, parece que direito e economia são duas ciências bastante distintas, mas que, na verdade, existe sim uma íntima ligação entre esses dois ramos do saber. Porque a economia, vamos falar um pouco primeiro a respeito dela. A economia, ela é uma ciência que ela estuda a forma pela qual os indivíduos e a sociedade interagem com os fatores de produção, integrando-os em um círculo econômico esse que é formado pela produção e circulação e pelo consumo. Por outro lado também, a economia ela tem por objeto de estudo a própria ordem econômica, aquela que impera naquela determinada sociedade, naquele determinado momento histórico, naquela sociedade inserida em um determinado espaço geográfico. Isso é importante. Essa ordem econômica, ela precisa ser regulamentada porque ela é indispensável para o desenvolvimento do país. E tanto isso é verdade e tanto isso é importante que na nossa Constituição nós temos o artigo 170, que ele é totalmente voltado para regular a ordem econômica nacional, a ordem econômica brasileira. Então, o objeto de estudo da economia enquanto ciência é a própria ordem econômica, ok? Então, que refere-se justamente a economia a um campo do conhecimento que está voltado para a distribuição e para a circulação de bens e serviços indispensáveis à vida da pessoa humana, tanto nos seus aspectos pessoais, nos seus aspectos privados, mas também levando em consideração os aspectos de interesse público, os aspectos da coletividade, ok? E é nesse sentido, então, em que nós temos a união ou o ponto comum entre a economia e o direito. Onde, então, nós encontramos a aplicação de pressupostos e de princípios econômicos às normas e às instituições jurídicas, que é aquilo que nós chamamos de economicidade ou a finalidade econômica ou negocial
de um determinado negócio jurídico. Então, pessoal, isso significa que toda norma jurídica ou todo negócio realizado na sociedade tem dentro de si um caráter econômico. Ele, de maneira implícita ou explícita, ele guarda dentro de si esse aspecto e tem sempre uma finalidade última, econômica. Então, pessoal, a economicidade, ela é um fator que está contida em diversas normas jurídicas e ramos do direito. Isso significa que o fator econômico tem uma grande importância no mundo jurídico e que une a economia ao direito ou ao direito à economia, como queiram. É o que acontece, por exemplo, quando nós falamos da formação dos negócios jurídicos no âmbito do direito civil, quando nós falamos, por exemplo, do contexto dos direitos reais, de posse e propriedade, dentro do direito das obrigações, quando nós falamos, então, do estabelecimento de direitos e deveres entre as partes, que tem como principal objetivo aspectos de cunho patrimonial, dentro do direito das sucessões, quando nós falamos, então, da transferência do patrimônio deixado pela pessoa falecida para os seus sucessores, nós temos ali o elemento da economicidade embutido dentre eles. Isso sem falar nos outros campos do direito, como, por exemplo, no direito do trabalho e no direito empresarial, que aparece esse fator econômico muito fortemente marcado, e assim também é o que acontece, por exemplo, no direito tributário e em diversos outros campos dentro do direito público, né? Inclusive, existem alguns autores que entendem que o direito deve se subordinar integralmente ao fator econômico, para vocês terem uma noção da importância da economicidade nas relações jurídicas. Tanto é importante que nós também temos dentro do direito uma disciplina chamada direito econômico, que visa justamente regular as atividades econômicas e a intervenção do Estado no mercado, né? Atualmente, então, a economia ela é tão importante para o direito que, mas o contrário nem sempre acontece, nem sempre o direito é tão importante, nem sempre o direito é tão importante assim para a economia, né? Mas é tão importante a economia para o direito que muitos institutos jurídicos hoje são analisados com base em uma escola do pensamento econômico que surgiu nos Estados Unidos, que recebeu o nome de Escola de Chicago, porque foi uma linha, né, de pensamento que foi desenvolvida pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. É a chamada análise econômica do direito. Então, em linhas gerais, esse modo de pensar de maneira econômica o direito, ele é uma nova teoria que propõe, então, um avanço, uma nova forma de enfrentar o direito a partir, então, dos instrumentos fornecidos pela economia. As normas jurídicas, então, segundo a análise econômica do direito, devem ser interpretadas em conjunto com os princípios e os pressupostos jurídicos e econômicos, de modo, então, a dar mais efetividade às normas, levando, então, até uma melhor e uma maior proteção aos direitos dos destinatários da norma, que são os indivíduos que compõem, né, que estão embutidos nessa sociedade. Seguindo, então, com o nosso estudo das ciências afins ao direito, uma outra ciência que é bastante próxima à ciência jurídica é a história, né? O direito, ele nasce no momento em que as pessoas, ou seja, a pessoa humana, ela passa a viver em sociedade. A pessoa humana, ser gregário que é por natureza, lá nos primórdios das civilizações, à medida em que ela passa, então, a ter necessidade
de se organizar em sociedade, em prol até do bem comum, é ali que nós encontramos o nascimento do direito. E é nesse sentido, então, que é possível falar do direito dentro de uma coletividade que está inserida num determinado momento histórico. Então, é nesse modo que nós podemos, então, identificar o direito, além de ser um fato social, como nós também já vimos anteriormente, mas identificar o direito também enquanto um fenômeno histórico. Toda e qualquer relação jurídica somente pode ser entendida a partir de um contexto histórico no qual aquela sociedade ou aquela relação jurídica ela está inserida. Porque é a partir do estudo do nosso passado ou do passado da nossa civilização é que nós vamos encontrar as respostas que nós precisamos no momento presente e também para o futuro. O direito e a história, então, eles têm dentro de si um aspecto comum, que é justamente o fato de ambos pertencerem a um contexto social, e o direito, ele, além de ser um fenômeno social, ele também é um fenômeno histórico. Desse modo, então, e é nessa linha de raciocínio que, a partir do século XIX, na Alemanha, foi criada a Escola Histórica do Direito, que entende, que é uma corrente, né, do pensamento jurídico, que entende que o direito é fruto da própria história. O direito tem existência autônoma e independente da história. No entanto, a análise do direito, a partir dos fenômenos históricos, permite uma investigação mais ampla dos aspectos sociais no qual ele está inserido. E é nesse sentido que nasce também dentro do direito uma disciplina que recebe o nome de História do Direito, que vai nos dizer como que o direito nasceu. Não só o direito em si, mas também como as normas jurídicas e como as leis foram efetivamente criadas. Então, quando nós falamos de história do direito, nós estamos falando de um ramo do direito que desempenha um papel crítico para o estudo e o entendimento das estruturas e do próprio ordenamento jurídico a partir da compreensão da vida política e social de certo grupo social, de certo agrupamento humano. Então, a história do direito, ela estuda os sistemas jurídicos, analisa e interpreta os documentos históricos, as fontes jurídicas e também as fontes não jurídicas do passado, de modo então que nós possamos entender o direito que é aplicado na atual sociedade em que vivemos. A historiografia jurídica, ela obedece às mesmas regras da historiografia geral, os mesmos pressupostos e os mesmos princípios que fundamentam a historiografia geral também vão fundamentar a história do direito. Ok? Um ponto importante aqui a ser observado e que a gente vai desenvolver também na próxima unidade é que a história do direito, ela estuda o fenômeno histórico-jurídico de determinado povo inserido em um determinado espaço geográfico em um determinado tempo. Por que essa informação é importante? Porque nós temos diversas formas de analisar a história do direito. Então, nós temos a história do direito ocidental, que guarda características próprias e peculiaridades próprias que o diferem, por exemplo, da história do direito oriental. A história do direito antigo também guarda características próprias que a diferem da história do direito na Idade Média, e assim sucessivamente. Então, é por isso que é importante nós estudarmos o nosso passado, para que nós possamos encontrar nele as respostas para respondermos às indagações que nós temos no momento presente. Ok? E a política?
Em primeiro momento, quando nós falamos de política, o que deve vir na cabeça de muitos de nós é esse sistema político partidário que impera no nosso país nos dias de hoje. Mas, na verdade, quando nós falamos de política, nós estamos falando de uma ciência que é relativamente recente e que estuda a organização do Estado, as suas divisões e as suas funções, que trata a respeito do governo, das suas formas e como se manifestam e se alteram no decorrer do tempo, e que trata também do exercício do poder político por meio dos instrumentos de coação. Então, quando nós falamos de política, nós estamos falando, na verdade, das ciências políticas, e não desse sistema político partidário, que é aquele que invade o nosso dia a dia, que invade os telejornais que nós acompanhamos, né, diariamente. E qual é a relação do direito e da política? A princípio, o direito e a política possuem a mesma origem. Em que sentido? De estruturação da sociedade e da convivência social dos indivíduos. É esse o ponto de ligação entre o direito e a política. O direito, nesse sentido, então, nós temos que, entre as diversas significações, a política ela pode ser entendida, então, como um conjunto de conhecimentos sistematizados quanto à forma de organizar e de administrar a sociedade. Então, as normas jurídicas, elas são criadas e são impostas pelo Estado, né? O Estado é a mais importante instituição política. O Estado é que cria as normas jurídicas, e ele, de acordo, então, com a forma e o sistema de governo adotado por aquela sociedade. Então, as leis, elas são reflexo da política, a maior expressão de poder que temos em uma determinada sociedade. O direito, ao ser aplicado na prática cotidiana, ele desempenha uma importante função que é de limitar a atividade política. Nesse sentido, então, nós podemos concluir que o direito, ele é um instrumento da política para que se possa alcançar os seus objetivos. E, como eu havia comentado com vocês, pessoal, estas não são as únicas ciências que são afins ao direito. Essas que nós comentamos agora, como eu falei para vocês, elas estão na base, elas estão na raiz da formação e da estruturação da própria ciência do direito. Como nós conversamos agora há pouco, nós vimos que essas ciências, elas formam, melhor dizendo, um sistema auxiliar que permitem e que servem como fonte para a criação de normas jurídicas. Mas nós também temos outras ciências afins, que não são menos importantes do que essa que nós comentamos mais detalhadamente agora, que é o caso, por exemplo, da psicologia jurídica. Poxa, mas em que a psicologia pode auxiliar no campo do direito? A psicologia, ela vai auxiliar o direito à medida em que ela é uma ciência que estuda a natureza do comportamento humano. E ela contribui para o direito à medida em que ela proporciona a indagação sobre as motivações psicológicas de determinada conduta dos indivíduos que compõem determinada sociedade. E também ela nos ajuda a entender as motivações que, por exemplo, levaram um juiz a decidir de determinada forma, de lavrar uma sentença de determinada forma, né? Ela também trata dos problemas comuns da pessoa humana e de certas patologias que, de alguma maneira, podem comprometer os atos da vida civil, por exemplo, da pessoa humana. Então, em razão de determinadas patologias que são identificadas pela psicologia, que são estudadas pela psicologia, nós podemos dizer se determinado indivíduo ele é capaz de exercer os atos da vida civil ou não.
Da mesma forma, no campo do direito penal, se determinada pessoa que cometeu determinado crime, ela tinha condições intelectuais e psicológicas de entender o que era aquela sua conduta. De entender que, ao agir daquela forma, ela estava efetivamente praticando um crime. Porque muitas vezes as pessoas têm alguma patologia, cuidada, tratada, descrita pela psicologia, que tira dessas pessoas o seu devido discernimento e que muitas vezes a impossibilita de atuar na vida em sociedade, consequentemente com reflexos para o direito, porque elas deixam de poder exercer atos jurídicos. Tudo bem? Nós também temos a contribuição da antropologia na formação do direito, que aí nós temos dentro do direito, do mundo jurídico, uma disciplina, um ramo chamado e conhecido como antropologia jurídica, que tem a função de investigar e de analisar as experiências jurídicas dos indivíduos para uma melhor compreensão daquilo do que é o direito. E que também a antropologia jurídica, ela se encarrega de cuidar de forma comparativa do próprio nascimento do fenômeno jurídico, a partir do Estado e das sociedades mais primitivas que se tem notícia, até aquelas sociedades mais complexas que nós temos no nosso dia a dia hoje, que nós conhecemos no nosso dia a dia. Nós temos também um ramo do conhecimento jurídico bastante importante, que é a deontologia jurídica. A deontologia jurídica, pessoal, ela vai cuidar dos aspectos éticos, vai cuidar da conduta ética dos operadores do direito, sejam eles advogados, juízes, promotores, serventuários da justiça, notários. Todas aquelas pessoas que trabalham com o direito devem se portar de acordo com determinadas condutas éticas, ok? Estabelecendo, então, o que podem e o que não podem fazer no âmbito profissional. Daí, então, nós temos a deontologia, que é a ciência que estuda os deveres profissionais específicos que derivam da lei e de algumas regulamentações éticas, como, por exemplo, o Código de Ética do Advogado, que nós temos, que são fundados em valores morais. A cibernética ou a cibernética jurídica, que é um ramo muito novo do conhecimento, que estuda justamente o comportamento humano diante das inovações tecnológicas. A cyberlaw também, como é conhecida, né, dentro do direito norte-americano, do direito inglês. A cibernética jurídica ou a cibernética deu origem ao que hoje nós conhecemos por direito digital, por exemplo, tá? Então, é que cuida de todas essas inovações tecnológicas, de que a maneira como o homem está se comportando diante de toda essa tecnologia que nós temos hoje, principalmente no sentido de regulamentar as relações que nascem a partir da internet, das relações de redes sociais e das mais diversas mídias virtuais que nós temos hoje. Isso em linhas muito gerais, tá bom? E também alguns autores entendem, né, que o direito ele está muito associado à teologia. A teologia é um campo do conhecimento que estuda as relações com o sagrado, as relações com o divino, né? Então, a teologia ela é baseada na fé e nas razões que levam as pessoas a buscarem o divino, a buscar a verdade sagrada, a voltada para todos aqueles aspectos de ordem divina, né? Então, qual é a relação entre a teologia e o direito? Como nós vamos ver a partir agora da próxima unidade,
nós tivemos durante muito tempo o direito ligado aos aspectos do sagrado. As normas, as leis e as normas jurídicas, elas eram muitas vezes relacionadas com as divindades. Então nós temos um direito divino, que é aquele que ultrapassa a razão, a racionalidade humana, né? E que encontra fundamento nas autoridades divinas, que é voltada para a religiosidade e para o sagrado. Então, daí nós identificamos que durante muito tempo, no decorrer da história do direito, nós tivemos as normas jurídicas associadas aos costumes religiosos e às práticas religiosas, principalmente de determinados povos da antiguidade. Então, aí nós temos a relação entre o direito e a teologia. E também que, intimamente ligado, até mais do que essas outras disciplinas que nós comentamos agora, nós temos a lógica jurídica. A lógica é extremamente importante porque nós usamos e precisamos da lógica jurídica para interpretar uma norma, para interpretar um fato social, para aplicar a lei a um determinado fato concreto que é levado à apreciação do Poder Judiciário para ser decidido, para ser solucionado. Então, a lógica jurídica é uma ciência que cuida dos princípios, dos métodos que dizem respeito à maneira específica de pensar o direito, de organizar o direito, de organizar o pensamento jurídico e de conhecer o direito como um todo. Ela é um instrumento que promove a compreensão e a sistematização das normas, das regras jurídicas relacionadas às operações mentais que nós devemos fazer. Então, ela nos confere habilidades intelectuais que permitem que nós possamos elaborar, interpretar e integrar a norma jurídica, contribuindo, então, para a aplicação do próprio direito na sociedade em que vivemos. E se vocês quiserem saber um pouco mais, aprofundar mais a respeito, então, desse assunto que nós conversamos agora, que é extremamente interessante, extremamente palpitante, eu sugiro a vocês que realizem as atividades do material complementar, que leiam as indicações que aparecem para vocês no livro didático, que vai enriquecer muito mais o conhecimento de vocês e que vai trazer uma bagagem muito maior de conhecimento para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula.